Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Minhas irmãs, hoje eu queria de modo particular oferecer esse culto ao Senhor em ação de graças por mais um ano de vida do único tio que ainda me resta, meu tio Jaime. Tio Jaime está completando hoje 98 anos. Ainda muito lúcido, glória a Deus, teve uma vida dedicada ao ensino e acabou adotando inúmeros sobrinhos. Todo mundo chamava tio Jaime. Minhas amigas todas, minhas colegas até de trabalho, o adotaram como tio. E ele sempre foi uma pessoa muito querida. E eu agradeço demais a Deus por nos contemplar na família, com a presença dele, com a vida dele tão longeva. O texto que nós vamos ler está em Isaías, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te dou, Senhor. Graças te dou pela vida do meu tio Jaime, por essa vida tão longeva, tão produtiva, para a glória e honra do teu nome. E nós queremos clamar a ti que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O grande brado da palavra de hoje é que a graça de Deus nos sustente, nos assista e nos fortaleça em tudo. Estamos todos, como foi dito na mensagem passada, estamos todos atravessando desertos estreitos, extremamente necessitados de uma intervenção poderosa do nosso Deus nas nossas vidas. De um modo muito especial também quero clamar pela vida de Mariana, filha da nossa irmã Teresa, que o Senhor, com a sua mão curadora, esteja tocando naquela vida em todas as áreas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que tudo que está acontecendo ali seja para a glória de Deus. O texto lido mostra o profeta Isaías, usado por Deus para trazer uma mensagem de salvação para uma nação rebelde e contenciosa. Isaías traz um convite profético da irresistível graça de Deus, 700 anos antes dessa graça encarnar na pessoa do Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto de Isaías é extremamente contemporâneo e chama a atenção para o fato de que o Senhor é o Deus da oportunidade, é o Deus da esperança, e Ele espera que aqueles que o ouvem sejam sensíveis à sua voz. Aqui, a depravação total do homem é confrontada com o juízo e a graça de Deus, ou pelo juízo e a graça de Deus. A palavra do Senhor tem sido tão banalizada, tão mercadejada nos últimos tempos e tão negligenciada em nossos dias, que nunca foi tão difícil anunciá-la. Mas Deus não desiste, e glórias sejam dadas a Ele por isso. Ele é um Deus que insiste, que persiste, e nenhum dos escolhidos
ficará sem ouvir essa palavra de vida e de transformação. Creio mesmo que os anjos já desceram para a ceifa, os campos estão brancos para a grande colheita de almas dos últimos dias, e veremos se cumprir a promessa de Deus de que a sua glória cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Os que estão à nossa volta têm sede e fome, mas não de água e alimento, sede e fome da palavra do Senhor. Por isso, apesar do que vemos em termos de testemunhos negativos de muitos que professam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não podemos desistir de anunciar essa palavra de vida. Se nos recusarmos a anunciar, as próprias pedras clamarão. Aceitar o convite da graça e receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal é a única chance que o homem tem de zerar a sua história sobre a terra e adentrar a eternidade reconciliado com Deus. Hoje é muito comum as pessoas perseguirem e disputarem cargos, posições sociais, status, numa busca desenfreada por proeminência nesta terra. E há ainda os que alcançam, mas por quanto tempo? Hoje é dia de salvação, hoje é o dia aceitável do Senhor. Portanto, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que não rejeitem o convite da graça de Deus. A salvação, repito, é de graça e pela graça. A eleição é incondicional e o convite é irresistível, apenas para os eficazmente chamados por Deus. E esses que foram eficazmente chamados perseverarão até o fim. No texto lido encontramos o profeta Isaías trazendo um convite da graça de Deus e duas consequências, uma positiva e uma negativa. Primeiro convite: os leitores de Isaías são chamados aqui pelo profeta para razoar, ouvir a argumentação no que diz respeito à graça de Deus. E essa argumentação, ela é irrefutável, não tem o que se discutir aqui. A proposta aqui é zerar a vida pessoal de todo aquele que recebe esse convite da graça do Senhor. A chance é imperdível, pois é presente de Deus, iniciativa de Deus e não do homem. Há um convite explícito. Se a graça convida, é sinal que alcançamos o favor de Deus sem que haja nenhum merecimento de nossa parte. E o mais encantador na graça de Deus é que tudo que o pecador precisa fazer é dizer: sim, eu aceito o convite. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E essa pessoa crerá e receberá esse convite, todo aquele que foi destinado para a vida eterna. Esse pecador arrependido vem para o Senhor do jeito que está. A própria graça se encarregará de fazer as transformações que forem necessárias. O mesmo convite feito nos dias de Isaías é feito hoje para quantos tiverem ouvidos para ouvir essa palavra de vida. O grande propósito deste convite é nos tirar da condição miserável em que vivíamos, apagar nossos pecados, por piores que sejam eles, ou por piores que tenham sido, e o Senhor deseja nos restabelecer em honra. É uma nova e única chance. O próprio Senhor concede o arrependimento para a vida eterna. Quando avançamos no tempo, encontramos este mesmo convite sendo ratificado por Jesus, a graça encarnada. Em Mateus 11, 28 a 30, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Os que aceitam este convite saem da condição de mortos em seus delitos e pecados, são vivificados pelo Espírito Santo e se tornam santuários vivos
das moradas do Altíssimo, filhos amados de Deus. Grande é esse privilégio. Aí vem a consequência positiva para os que aceitam o convite. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A graça nos convida em primeiro lugar para a salvação e em seguida para a vitória. O tratamento celestial é VIP. No kit da salvação vem tudo o que precisamos para esta vida e a vindoura. Passamos a ser chamados de filhos e herdeiros. Saímos da condição de meras criaturas para a condição honrosa de filhos de Deus. O Senhor quer nos dar o melhor desta terra. E com toda certeza Ele não está falando de superficialidades, mas da suficiência dessa graça salvadora, libertadora, sustentadora, firmadora e fortalecedora, vinda do próprio Deus. Passamos a viver na terra, mas na perspectiva do céu. Passamos a vibrar na frequência de Deus, como tabernáculos vivos da vida do Senhor. Somos revestidos de um poder sobrenatural para vencer todas as demandas que nos sobrevêm. Uma força desconhecida até então nos fortalece para a vitória. Aí vem a consequência negativa. Para os que rejeitam o convite da graça de Deus. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que Deus requer de nós aqui? Obediência. Ele deseja que os que ouvem seu convite respondam afirmativamente, tanto para a salvação quanto para a vitória. Se a nossa atitude for de rebelião, seremos devorados à espada. De que espada o Senhor está falando aqui? Da sua santa palavra, que é a espada do Espírito. Os que rejeitam o convite da graça sofrerão os efeitos dessa espada. A espada do Espírito é afiadíssima e tem 2 gumes. Um lado salva, liberta, instrui, corrige e disciplina. O outro julga, sentencia, destrói. Um lado aponta para o céu, o outro para o inferno. O apóstolo o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2, 15 e 16, que a palavra de Deus tem cheiro de vida para os que são alcançados e cheiro de morte para os que se perdem. Se tivermos ouvidos espirituais abertos e atentos, seremos eficazmente chamados. As ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e o seguirão, pois são marcadas nas orelhas e nas patas, como disse o reformador Lutero. O que essa brevíssima mensagem nos ensina hoje? O que o Senhor está requerendo de nós no dia de hoje? Em primeiro lugar, que sejamos sensíveis ao convite da graça de Deus. Talvez a última chance seja hoje. Em segundo lugar, Deus deseja fazer tudo novo em nossa vida. Tudo o que precisamos fazer é dar um passo de fé em sua direção e dizer sim. Eu aceito, Senhor, o seu convite e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. E eu estava comentando agora com algumas irmãs, muitas vezes a gente está orando por um parente, por um familiar, por uma pessoa amada, querida, que se desviou do Evangelho, e nós nunca sabemos como o Senhor vai responder a nossa oração. Muitas vezes no caminho dessa resposta vem uma enfermidade grave, vem um acidente e tantas coisas que sucedem, e às vezes a gente diz: Senhor, eu não te pedi isso, não foi isso que eu te pedi. E Ele olha para nós, Ele disse: mas era o único caminho da sua resposta chegar. Então, se está orando por algo e parece que as coisas pioraram e pioraram muito, tenha paciência, o Senhor está trabalhando. E comece a orar: Senhor, eu não estou entendendo nada, não foi isso que eu te pedi, não era isso que eu tinha em mente, mas eu sei que o Senhor está no controle soberano dessa situação, e eu já estou te agradecendo
por essa resposta, mesmo por via tão dolorosa. E por último, o caminho da rebelião contra Deus é árduo e doloroso. Ao final dele, espera a espada do juízo de Deus. Só há dois caminhos, céu e inferno. Não há uma terceira opção. Pensemos sobre isso. Portanto, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçam os seus corações. E esse convite, eu repito, é tanto para a salvação quanto para a vitória. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos corações de todos nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras.